Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, irmãos. Convidar os amados a abrir suas Bíblias no Salmo de número 62. Não precisa ficar de pé, já foi lida a palavra oficial, já ficamos de pé por reverência à palavra do Senhor. Mas esse é um texto que vai nos dar um norte nessa noite, para trazermos um pouco mais de ensino acerca da palavra do Senhor. Salmos de número 62, diz assim a palavra do Senhor: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Ele somente consulta como hão de derribar a sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas o seu interior maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classes baixas são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. E se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Amém? Louvamos a Deus por essa palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração, para estar assim compartilhando com a igreja do Senhor nessa noite. Somos agradecidos por essa oportunidade e assim vamos fazer menção da palavra do Senhor. E uma das coisas que eu observo nesse texto, que na verdade é uma exortação para a confiança, e o salmista, ele, inspirado pelo Espírito de Deus, ele escreve esse salmo, e esse salmo deixa bem claro, né, que nós devemos confiar. Agora, a confiança, ou melhor, a exortação da confiança é somente em Deus, como a epígrafe do texto fala. E a gente vê, né, no decorrer daquilo que foi escrito, coisas que nos chamam a atenção. E o salmista está declarando em todos os momentos coisas assim abençoadas. E quando chega no versículo 11, ele diz uma coisa. Ele diz assim: uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Então, irmãos, o poder pertence a Deus. O poder não pertence ao homem, ainda que ele tenha cargos, né? Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas, irmãos, o poder pertence a Deus.
E bom seria que o homem, que todos os homens, melhor dizendo, eles tivessem conhecimento disso, porque talvez assim nós não estaríamos vendo muitas coisas ruins acontecendo, obrigado, na face da terra, irmãos. Mas infelizmente não é assim. Mas eu, desde já, irmãos, eu agradeço a Deus, e eu creio que o coração dos irmãos também são bem agradecidos ao Senhor por nós servirmos a Deus e a gente saber que o poder pertence a Deus. Irmãos, se Deus ele criou o céu e a terra e tudo que nela há, o poder pertence a Ele, porque não tem outro que tem esse poder de fazer o que Deus fez, o que Deus faz e continuará fazendo, irmãos, porque Ele é Deus. E nós ficamos assim imensamente agradecidos ao Senhor, é claro, porque além do poder pertencer a Ele mesmo, né, a gente tem que, irmãos, a gente tem que entender, a gente tem que depositar a nossa confiança. Interessante que a Bíblia, desde do primeiro livro até o último livro, ela expressa isso. Ela não está expressando só no Antigo Testamento, ela vai expressar isso também no Novo Testamento. E às vezes a gente se depara com alguém, irmãos, andando muito de um lado para o outro, querendo solucionar algumas coisas, mas essas coisas, na verdade, que muitos homens querem solucionar, eles não conseguem. E detalhe, irmãos, eles não vão conseguir. Mas, irmão, por que não? É fácil entender, irmãos, porque muitos desses que nós estamos fazendo menção nessa noite não querem reconhecer que o poder é de Deus. Na verdade, eles confiam no poder que é delegado muitas das vezes a eles, mas não é bem assim. No livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 29, irmãos, versículo de número 11, diz assim: Tu és, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Tu és, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Então, irmãos, aqui nessa passagem de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11, dá um entendimento, ainda assim, reforçando acerca do poder de Deus, né? Bom, mas Jeremias também fala, irmãos, para a gente prosseguir, irmos um pouquinho à frente. Jeremias, no capítulo número 16, no versículo 21, melhor dizendo, Jeremias, capítulo 16, versículo 21, vai dizer assim: Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes fareis conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Então, irmãos, esses três versículos, tanto no Salmo 62, 11, 1 Crônicas 29, 11, Jeremias 16, 21, claro, existem mais, mas aqui, irmãos, fica claro, fica bem nítido o poder de Deus. É bem verdade, irmãos, que nós conhecemos outros poderes. Por exemplo, o poder aquisitivo, aquela pessoa, né, que tem boas condições financeiras. Tem o poder político. E o poder político, irmãos, eu vejo como uma armadilha para o homem. Porque o poder político, ele tem uma sedução. E essa sedução, irmãos, ela seduz o homem a que ele se corrompa. Ainda que muitos políticos, dentro da atualidade, não servem a Deus. Mas, irmãos, independente de ser servo ou não,
a política tem algo dentro dela que seduz o homem, que impulsiona o homem de acordo com o poder que lhe é dado, a muitas das vezes, a cair ou se deparar com a corrupção. Isso é perigoso, irmãos, é muito perigoso, e é bem verdade, irmãos, que ela não se iguala ao poder de Deus. Isso é claro e é nítido para a igreja do Senhor. Temos também o poder jovem, né? Aquela questão do vigor, de sou jovem, posso fazer, posso competir, posso ir aqui, posso ir ali. Tem o poder mental, né? Que envolve uma série de coisas, e também tem o poder internacional, aquele que acha por ser poderoso internacionalmente, ele pode controlar, ele pode comandar ou querer ditar regras no meio internacional, e certamente aqueles que são aliados vão ser parceiros ou vão ser aliados, e aqueles que são menores, internacionalmente falando, serão subjugados a fazer aquilo que eles não, que aquele que está em cima vai determinar ou vai ditar as regras para que o menor faça e obedeça, e assim exerce o poder internacional. Mas se a gente pegar esses aspectos, irmãos, e fizer uma comparação com o poder de Deus, uma coisa a gente destaca, que quem está na frente, quem está no poder, é o que manda, é o que dita as regras. Mas só que, levando para o lado humano, sem Deus, irmãos, todos esses poderes que nós falamos aqui, eles ficam assim, numa condição difícil, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, que reconhece o poder de Deus, ele se submete à vontade de Deus. E aí, irmãos, para aqueles que já aceitaram, aqueles que, servem a Deus, eu não vou dizer que tudo se torna fácil, mas eu afirmo que quando eu reconheço o poder de Deus, certamente aquilo que está expresso de acordo com a sua vontade, nós vamos fazer. E uma das coisas, só uma das coisas que eu quero mencionar nessa noite, é a respeito, do poder de Deus, que junto a ele vem a parte espiritual. E isso é importante, irmãos, se alguém pegar e perguntar para mim, irmão, mas é pecado um servo de Deus ser um político? Não, eu não vejo pecado desde o momento que ele não se corrompa, desde o momento que ele não entregue, ele escandalize o nome de Jesus, desde o momento que ele não se corrompa, ele não aceite propinas, que ele não faça coisas erradas que vão escandalizar o Evangelho. Mas uma vez que ele até assuma um poder político e permaneça, obedecendo, sendo fiel, enfim, fazendo a vontade de Deus, irmãos, eu não vejo problema nenhum. Agora, é bem verdade que esses 5 poderes que eu falei aqui, o aquisitivo, político, jovem, mental e internacional, eles são uma via de mão dupla. Tem que tomar muito cuidado com isso, E nós louvamos a Deus, porque o poder de Deus, meus irmãos, ele tem feito a diferença na vida de muitos. E eu creio que até antes da volta do Senhor Jesus, ele vai continuar fazendo. Eu creio assim. Bom, irmãos, tem uns detalhes aqui que eu quero compartilhar com a igreja, que é assim, irmãos, olha só, nós crentes, nós seguimos a Cristo, só que nós não seguimos a Cristo conforme o curso desse mundo, nós servimos a Cristo segundo a sua palavra. Por quê?
É bem verdade que o Senhor, Ele é Deus, e o seu Filho é o Salvador, é o Cristo. Mas só, irmãos, que nós seguimos segundo a Bíblia Sagrada, ou seja, a palavra de Deus. E no Evangelho de Lucas, capítulo 9, no versículo número 23, Jesus confirma isso. Ele diz assim, ó: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É dessa maneira, irmãos, é dessa forma. Agora, tem um pequeno detalhe, e nisso tudo, nós não podemos ser guiados pelos nossos anseios e pelos nossos desejos, não podemos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos falhos, irmãos. Nós somos falhos, nós somos sujeitos a falhar, somos sujeitos a errar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente tem que ter aqui, né, um certo cuidado. E Salomão, ele diz no provérbio de número 16, é interessante isso, irmão. No provérbio 16, versículo 1 e 2, olha o que diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então, o que eu entendo com isso? Eu tenho que tomar cuidado com o meu coração. Eu tenho que tomar, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado aqui, ó, de não ser guiados pelos nossos anseios, nossos desejos. Muitas das vezes eu posso querer uma coisa, irmãos. Eu posso ser desejoso de alguma coisa, mas se aquilo não estiver de acordo com a vontade de Deus, irmãos, é melhor você parar. É melhor você não insistir. E o que eu faço, irmão? O que você faz? Pede a Deus para que a vontade dele seja feita. Porque ansiar ou ter desejo por alguma coisa, tudo bem, mas, irmãos, tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Porque se não tiver, irmãos, vai te trazer danos, vai te trazer prejuízo. E se não vai ser bom para você, então tenha calma e fale em oração, nos momentos de intimidade que você tem com o Senhor, e diga para Ele: Senhor, seja feita a tua vontade, né? E o Salomão diz, né, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo de número 2, do mesmo provérbio 16, vai dizer assim: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Ou seja, eu posso caminhar achando que eu estou num caminho limpo aos meus olhos, né? O Salomão deixou isso aqui bem esclarecido. Mas o Senhor pesa os espíritos. E aí, irmãos, nesse versículo de número 2, a gente identifica algumas coisas concernente o que a gente precisa vigiar e tomar um cuidado. E a primeira delas, irmãos, é que nós temos defeito. O nosso Deus, Ele é perfeito, mas nós ainda temos defeito, irmãos. E temos que ter cuidado com isso. Por quê? Porque o texto vai dizer: mas o Senhor pesa os espíritos. Não é isso? Então está lá, o primeiro deles são defeitos, irmãos. Irmãos, isso é uma realidade, né? A gente está buscando a cada dia mais sermos melhores na presença do Senhor. É bem verdade também que o Espírito de Deus, Ele tem feito uma obra na nossa vida, continua fazendo a obra na nossa vida e vai continuar fazendo. Exemplo disso, irmãos. Irmãos, a gente quando vem para a casa do Senhor, quando a gente senta nessas cadeiras para ouvir as pregações, os ensinamentos, né?
E muitas das vezes, irmãos, a gente não pode entender, muitas das vezes, algumas palavras que são ministradas como se fosse algo pessoal. Não, irmãos, é para que você tenha a oportunidade de corrigir pequenos erros nas nossas vidas. Ora, porque, irmãos, quem pensa que os defeitos, que os erros vai ser lá em cima, não, são aqui, porque lá vai ser tudo diferente. Lá, para onde o Senhor vai nos levar, será tudo diferente. Então, se eu tenho algum defeito, que o Senhor me corrija através da sua palavra. Se eu tenho algum tipo de problema, que o Senhor me corrija, que me exorte, né? Como o próprio salmista, ele vem descrevendo no Salmo 62. Outra coisa, irmãos, é a pobreza espiritual. Veja só, irmãos, muitas das vezes nós deparamos com pessoas na rua, que elas estão jogadas na rua porque elas não têm condição nenhuma, financeiramente falando, ou até mesmo por outros motivos, mas estão na rua. E elas estão vivendo, muitas das vezes, uma pobreza. Muitos até estão ali sem necessidade, porque eu entendo que o lado espiritual, irmãos, é uma batalha muito grande, e muitos são tomados, né, por espírito, para saírem por aí afora, sem rumo, e muitos que estão ali, eu creio que muitos estejam esse tipo de problema. Agora, aqui no versículo 2, quando a palavra fala acerca, que o Senhor diz, né, que a palavra diz, mas o Senhor pesa o espírito, está incluso também a pobreza espiritual. Irmão, como é que é isso? Irmãos, pobreza espiritual é quem não ora, quem não busca, quem não dá valor às escrituras, quem não lê, quem fica, irmãos, muitas das vezes presos com coisas, com afazeres, e não buscam crescimento, não buscam edificação espiritual, e aí torna-se pobre espiritual, irmãos. E é isso que o Senhor está dizendo. E às vezes o homem faz planos, né? O homem faz planos. O versículo 2, assim, na parte A, diz assim: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Ou seja, se eu desejo alguma coisa, os meus olhos contemplam alguma coisa e desejam aquela coisa, né? Então, o Senhor, ele está sentado no seu trono, ele está lá sentado. Aos meus olhos, né, tudo é limpo. Mas o Senhor pesa na balança, irmãos. Mas, irmão, duro esse discurso, pesada essa palavra? Não, irmão. Se você reconhece que o poder é de Deus, irmão, você tem que se enquadrar nisso. Não tem para onde correr, irmãos. Nós precisamos nos enquadrar aqui, irmãos. E outra coisa, outro detalhe com relação o que a palavra diz, mas o Senhor pesa os espíritos. A honestidade, irmãos. Honestidade, irmãos. Nós devemos ser honestos, irmãos, em tudo. Com o Senhor, com o pastor, com o irmão, com a irmã, com a esposa, com o esposo, com os filhos com os pais, e assim sucessivamente. Devemos ser honestos, irmãos. E quando a gente se depara com essa questão da honestidade, não sinta vergonha, irmão, se você for num lugar e você comprar uma coisa para você, e aí ao comprar aquele objeto, ou o que seja, num supermercado, numa loja, enfim, onde você for, você dá um valor tal para o caixa lá, quem seja, e ali aquela pessoa te dá o troco errado. E você, quando vai conferir o troco, claro, irmão, isso é um exemplo. Você vai conferir o troco, você vê que tem dinheiro a mais. Aí, irmãos, o que nós devemos fazer? Lembre-se, o Senhor pesa os espíritos. Aí, irmãos, eu contei, tem dinheiro a mais, ou seja, aquilo que é a mais não é meu. Aquilo que tem a mais é do dono do supermercado, não é nem do caixa. O que eu faço?
eu pego e devolvo. Aí, irmãos, aí tem um problema. Quando eu devolvo, alguém fala assim: se fosse eu levava para casa, ninguém viu, só eu que vi. Toma cuidado, hein? O caixa pode não ter visto, mas aquele que está sentado no alto trono sublime, ele vê tudo. Nada fica oculto aos seus olhos, irmão. Pode ser 10 centavos, irmãos, não é nosso, é deles. Fica só com o que é teu. Seja honesto, irmãos, porque Deus vai te honrar. Mas está tão difícil, irmão. Eu precisava, comprar aquilo, mas sobrou assim, 5 reais, que já dá para comprar outra coisa. Irmãos, Deus é provedor, irmãos. Deus conhece as nossas necessidades. E não só conhece, Ele supre as nossas necessidades. Então, irmãos, sejamos honestos com o Senhor. Sejamos honestos, juntamente no nosso meio familiar, na casa do Senhor, com a comunhão, e sejamos honestos uns para com os outros, irmãos, porque tudo isso, irmãos, vai ser pesado. Não sou eu, é a palavra que diz. Louvado seja o nome do Senhor. E isso, irmãos, eu vejo isso como um perigo. E um perigo de eu não estar reconhecendo o poder de Deus, e ao mesmo tempo eu estou colocando a minha salvação em risco. E, irmão, sinceramente, diante de tudo que está acontecendo na face da terra, nós chegamos a um ponto da nossa vida, irmãos, que eu tenho que reconhecer o poder 24 horas do dia, e no outro dia também. E até quando? Para sempre. Porque o poder é dele. Mas entenda, irmãos, o poder é dele, e nós somos servos dele. Nós não podemos burlar o poder de Deus. Mas, irmão, o irmão está falando dessa forma, tem alguém que burle? Tem, claro que tem. Nós vamos ver isso. Honestidade, irmãos? E agora vem a oração. A oração, irmãos, ela, além de ela ser um diálogo entre você e Deus, ela vai fazer uma aproximação, irmãos. Então já quero dizer para você nessa noite, se você não gosta muito de orar, ou se você não tem o hábito de orar, irmãos, é bom começar a orar, porque até isso, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor vai pesar os espíritos. Irmão, tá um frio, de madrugada então entra um vento gelado pela janela do quarto. Irmãos, eu sei até que a carne é fraca, irmãos, mas a oração vai fazer você se aproximar de Deus. E quando eu oro a Deus, eu demonstro também a minha dependência a Ele. Ora, porque eu sozinho, a Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos orar, precisamos dessa aproximação do Senhor através da oração. Limpos. É muito fácil, chegar em casa do trabalho, tomar um banho, e tal, me arrumar. Mas essa limpeza, irmão, não é essa limpeza que está dizendo, não, que está relacionado à questão de pesar os espíritos. É ser limpo de coração, irmãos. Ser um servo de Deus, uma serva de Deus, que ninguém tenha que falar de você. Que você dê bom testemunho onde você mora. Que você dê bom testemunho onde você passa, onde você trabalha. Porque hoje, irmãos, está difícil. Está difícil, mas não impossível. Não se esqueça disso. Pode estar difícil, mas não está impossível. Porque, irmãos, se a gente quer morar no céu, nós precisamos ser limpos. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, obedecer o Espírito Santo. Então, irmãos, vejam que são algumas coisas, que Salomão, ele escreve,
Mas, irmãos, é justamente disso que ele está falando. É disso que ele quer nos alertar com relação ao que nós que somos crentes, que servimos ao Senhor, que andamos segundo a palavra ou a Bíblia Sagrada, né? A gente tem anseio, a gente tem desejo, mas nós precisamos entender qual é a vontade perfeita, a vontade do Senhor para as nossas vidas. E continuando, irmãos, a palavra de Deus, ela nos alerta. Eu tenho uma pessoa da família que desde muito jovem ela gostava muito de ler romance. Não sei se os irmãos conhecem umas revistas de romance. A irmã já conhece, né? A irmã já foi leitora dessa revista, né? Ela lia muito romance. Durante muitos anos eu vi aquela pessoa lendo aqueles romances. E ela ria sozinha, ela se alegrava com aquilo. Mas tem um problema, irmãos. Era escrito por homem, né? Era escrito por homem. Não traz alerta nenhum. Ou seja, não traz recomendação na parte espiritual e nem aquilo que está relacionado ao poder de Deus. Não traz. Por quê? Aquilo é humano. Fala de coisas carnais, fala de coisas sentimentais. Mas a palavra de Deus nos alerta em muitos aspectos. Não é verdade? A igreja concorda? E aí, irmãos, ela não só nos alerta, ela nos esclarece de duas formas. Uma primeira, ela é edificante e ela é orientadora. Irmãos, eu confesso aos irmãos que nesses dias muitas pessoas estão precisando despertar para esse alerta. E uma das coisas que eu vejo e observo no arraial do Senhor, é que a igreja do Senhor, ela está comprometida com a palavra. E quando a igreja está comprometida com a palavra do Senhor, ela não guarda isso aqui em quatro paredes. Ela vai lá fora e ela faz o alerta. Que forma é esse alerta? Pregando o evangelho, né? Bom, se ela é um alerta e em muitos aspectos nos esclarece de forma edificante e orientadora, o salmista, ele vai dizer uma coisa que é maravilhosa e uma palavra que alegra muito meu coração. Salmos 18, versículo 30, que diz assim: o caminho de Deus é perfeito. Tem um ponto e uma vírgula. E eu vou repetir: o caminho de Deus é perfeito. E é perfeito, irmãos. Agora, se o caminho de Deus, ele é perfeito, irmãos, é esse caminho que nós devemos andar. E não só andarmos nesse caminho, a gente de todas as formas conseguir alertar, de acordo com os aspectos que eu já falei aqui, que o caminho de Deus é perfeito, que não tem outro caminho, não tem um atalho, não tem um retrocesso, não tem uma queda para a esquerda, não tem para a direita, não tem, irmãos. O caminho de Deus é perfeito. É isso que a palavra diz. O caminho de Deus é perfeito. Aí, continuando o texto, vai dizer: a palavra do Senhor é provada. Então, se ela é provada, irmãos, meu irmão, ela tem esclarecimento. Ela tem esclarecimento. Temos outro ponto e vírgula. Aí ela vai dizer assim, o texto diz assim: é um escudo para todos os que neles confiam. E eu louvo a Deus que todos que nós que estamos aqui e aquelas crianças que estão lá no anexo estão enquadradas nisso, né? Confiam
nele. E aí, irmãos, quem confia nele, irmãos, vai ser edificado, irmãos. Vai crescer espiritualmente, vai crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Irmãos, presta atenção numa coisa. Quem capacita é o Senhor, irmãos. Quantas das vezes nós nos acovardamos diante de algumas oportunidades? Mas, irmão, não fica temeroso não. A palavra do Senhor é provada. Irmãos, ela é provada. É um escudo para todos que nele confiam. Ou seja, além de tudo isso, ela ainda tem proteção, que diz aqui que é um escudo. E nós louvamos a Deus, irmãos, porque se ela é provada e ela é um escudo para quem confia, nós estamos enquadrados nisso. Graças a Deus por isso, e louvado seja o nome do Senhor por isso também. Mas, irmãos, é bem verdade que tem, e nós sabemos que tem, não vamos ser omissos, não vamos passar a mão na cabeça de ninguém. Tem aqueles que não procedem da mesma forma e que estão trilhando outros caminhos, né? E muitas das vezes não reconsideram que a palavra do Senhor ela é provada, e muitas das vezes também não confiam nele, não confia. E aí é que vem outra chamada de atenção. É que muitos irmãos estão querendo fazer da igreja e da palavra que não é deles, é do Senhor, de qualquer outra coisa, menos reconhecer que a palavra é de Deus, que a igreja tem dono, e outra coisa, e que o poder pertence a Deus. Ué, irmãos, como é que é isso? Irmãos, tem gente que está caindo no poder, irmãos. Tem ou não tem? Tem. É triste dizer, é triste falar, mas tem. É uma realidade. E essa realidade, ela vem não do radical da igreja desde o princípio. Não vamos generalizar. Isso está procedendo de um pseudo-evangelho, ou seja, de um falso evangelho. Daí é que está procedendo essas coisas, onde acontecem manifestações estranhas, irmãos. Coisas que você fica boquiaberto. E que você vai falar, Senhor, o que é isso? Irmãos, eu estou falando porque eu já vivi isso. Porque eu já presenciei isso. Eu estava num determinado lugar, numa determinada vigília, já era de madrugada, e um conjunto foi convidado para cantar, para louvar a Deus, é claro. E aí, irmãos, começou uma manifestação estranha. Eu falei, Jesus me guarda. E aí eu fiz uma pergunta para o Senhor. Senhor, na mesma hora, irmãos, não precisou nem esperar muito, o Senhor falou comigo assim: fica me adorando, porque tudo isso eu estou vendo, mas tem gente que pensa que o Senhor não está vendo, e acha que é normal essas manifestações estranhas, trago pelo um pseudo-evangelho. E outra coisa, irmãos, que é assustadora, é que essas mesmas manifestações, elas se colocam contra a verdade. Ou seja, elas não se entrelaçam com a verdade que é a palavra de Deus. Então, eu entendo que esses não estão nem no caminho que é perfeito, e nem tampouco a palavra tem sido provada para eles, porque eles desconsideram o que a palavra é provada. Eu entendo dessa forma. Aí, há os que caem encantados com aqueles que têm muito tremor,
mas pouco ou nenhum temor do Senhor. E essa é uma das verdades. Mas, irmãos, eu gosto da Bíblia, irmãos, porque ela tem resposta para tudo, e ela responde ela mesma. E nessa questão, irmão, de cair no poder, irmãos, eu não, sinceramente, irmãos, é muito complicado isso. Porque, primeiro, que temor é medo, ou seja, é susto, e tremor é agitação, é espanto. E um outro detalhe, irmãos, o salmista diz assim, olha só, Salmo número 2, versículo 11 vai dizer assim: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Então, irmãos, tem coisa aqui que não se encaixa. E dá para ficar bem perceptível que essa questão, essas inovações, irmãos, não estão de acordo com a palavra do Senhor, né? E o Paulo também, ele vai dizendo à igreja de Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo 3, Paulo vai dizer assim: e eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Então, irmãos, toda essa balbúrdia que é chegada ao nosso conhecimento, que muitas das vezes a gente até vê, né, que a gente vai com um propósito e chega no lugar, hoje irmãos, eu já não vou mais lugar nenhum a não ser a nossa igreja. Por causa disso, irmãos, eu estou enfadado de ver essas coisas, não quero ver isso, eu não quero isso para a minha vida, eu quero aquilo que vai me edificar, irmãos. Me perdoa o que eu estou falando, irmãos, mas pela palavra eu entendo isso. Eu quero estar no lugar que eu vou ser edificado pela palavra de Deus. Se vai haver manifestação de Deus e do seu Espírito Santo, amém. Agora, manifestação estranha, irmãos, eu já vi muito antes da minha conversão e não quero ver mais. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, paz, meus irmãos, há quem defenda essas manifestações estranhas. E tem um detalhe, irmãos, eles usam alguns textos sagrados para justificar essa baderna que estão fazendo dentro da casa do Senhor. E é uma audácia, irmãos, é uma audácia da parte dessas pessoas, porque, irmãos, se a Bíblia é a palavra de Deus, e se ela não contém erro, e alguém está fazendo de forma errada, quem está errado não é Deus, irmãos, nem o seu poder. Quem está errado é quem está se enquadrando nessas coisas, irmãos. E eles usam o texto de Daniel, capítulo 10, de 7 a 9. Eles usam o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4 a 8. Eles usam o livro da Revelação do Apocalipse, né? Capítulo 1, versículo 7. E usam também o Gênesis 22, 21. Agora tem um detalhe, irmãos. Toda farsa não vai ficar oculta. Olha só. Por quê? Porque na verdade, olha só, Daniel, Paulo e João, só vou citar os três, Daniel, Paulo e João, eles caíram prostrados na presença do Senhor. Não foi porque ninguém assoprou no microfone, não foi porque ninguém jogou o paletó, ou que fizeram lá algumas estripulias no altar. Irmãos, esse lugar aqui é santo. A casa do Senhor é casa chamada de oração, onde o Espírito Santo de Deus, ele tem liberdade de andar, de transitar, de operar, ou seja, de fazer aquilo que ele quer fazer. Mas aí, irmãos, eles caíram prostrados, né? E tem uns detalhes importantes. Tanto João, Daniel e o apóstolo Paulo, eles não ficaram inconscientes, não ficaram gelados e não se esqueceram daquilo que eles viram e ouviram. Aí tu chega numa pessoa dessa que aí cai 10, 30, 40.
Pergunta para eles o que eles viram. Pergunta para eles qual foi a mensagem que foi pregada naquele culto. Não sabem. Sabe por quê? Porque desmerecem o poder de Deus. Essa é a realidade, irmãos. A verdade é essa, irmãos. E a verdade foi feita para ser dita. E aqui nós estamos para falar a verdade. É duro, irmãos? É. Mas a verdade é essa. Pode perguntar, irmãos. Esses que caem aí, essas coisas todas, pergunta a eles o que eles viram. Vai ver que viram um prato cheio de feijão com arroz e farinha, mas não viram nada concernente àquilo que está relacionado ao céu. Então, irmãos, para a glória de Deus, não caia. Se houver a manifestação do Espírito de Deus, né, é diferente, mas é com decência, com ordem, irmãos, né? Irmãos, você está falando que não. A gente crê no batismo com o Espírito Santo de Deus, a gente crê nos dons espirituais, a gente crê, irmãos, mas não em balbúrdia, não em bagunça, e não em coisas que não vão trazer benefício espiritual para ninguém. É por isso que muitas das vezes as pessoas nos perguntam assim: de que igreja que tu é? Nós somos da Assembleia, tal, ministério tal, pastor tal. O negócio lá é duro, né? Não, eu não acho duro, não. O negócio lá é aqui, ó, na palavra. Irmãos, não adianta, irmãos. Eu sei de onde Deus me tirou, irmãos. Agora eu entrar num lugar para adorar a Deus e ver a mesma coisa que eu via outrora, não, irmão, não quero isso para mim. O que vai trazer de benefício espiritual para a minha vida? Nada. Então, irmão, diante disso, não caia. Amém? Não caia. Não, irmão, não. Até porque, irmãos, em Atos 2, louvado seja o nome do Senhor, em Atos 2, vai falar a respeito da descida do Espírito Santo. Aí diz lá, vai falar a respeito do derramamento do Espírito Santo. E Atos 2, do 1 ao 4, vai dizer assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Vejam, irmãos, que no versículo de número 2, qual era a posição daqueles que esperavam o derramamento do Espírito? Estavam assentados e não estavam caídos. E eu vou um pouco mais além. Quando a gente chega no versículo de número 14, diz lá: Pedro, porém, pondo-se em pé, está escrito, com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Acabou, irmãos. Resposta está aqui. A Bíblia responde a própria Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se o poder pertence a Deus, dois pontinhos, vamos falar dois pontinhos e vamos encerrar. Se o poder pertence a Deus, faça o que Deus nos diz através da sua palavra, aonde o seu poder se manifestar de forma clara e abençoadora, simples assim. Agora, não faça o que o pseudo-evangelho lhe manda fazer, porque não tem respaldo bíblico. E aquilo que não tem respaldo bíblico, para mim e para você, não serve. Não serve.
Não serve, irmãos, né? Então, a gente faz o que a palavra nos diz, porque ali o poder de Deus se manifesta de forma clara e abençoada. Porque, irmãos, barulho não quer dizer que ninguém esteja cheio, não, né? Então, eu quero encerrar dizendo uma coisa, irmãos. O que Paulo disse à igreja de Roma, Romanos capítulo 1, e no versículo de número 16, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação e de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, irmãos, evangelho é poder de Deus. Presta atenção, irmãos, para muitos pode ser loucura, para muitos pode ser cafonice, para muitos pode ser o que o homem quiser pensar, mas o evangelho de Cristo Jesus é poder de Deus. E uma coisa, irmãos, quando eu aceitei Jesus, irmãos, as pessoas que me conheciam, elas me chamaram de maluco. Você é louco? Você não tem pena de você mesmo? E eu perguntava assim para eles: por que vocês falam isso? Da onde você veio, tu acha que tu vai muito longe? Eu falei assim: eu não sei se eu vou muito longe, mas eu sei que agora eu estou com Cristo. Se eu vou até onde, eu não sei, mas do engano, da mentira, de tudo aquilo que não prestava, o Senhor me arrancou. E é por isso que eles acham: você é louco. Irmãos, o evangelho, quando entra na nossa vida, ele transforma a nossa vida, e através da nossa vida, do nosso testemunho, ou até mesmo da palavra que nós vamos liberar para alguém no nosso convívio social, irmãos, de acordo com a vontade de Deus e com a operação do Espírito Santo, aquelas pessoas que estão próximas de nós também podem ser alcançadas, irmãos. Ora, a nossa missão é pregar o evangelho, anunciar as boas novas de salvação. Ah, mas você era isso, você fazia isso, você fazia aquilo. Sim, ninguém está discordando que eu era isso, que eu fazia isso, que, né, eu fazia de forma errada, mas acabou. O poder de Deus, através do evangelho de Cristo Jesus, nos alcançou. E daqui, do momento que você foi alcançado para diante, você já não é mais aquele que você era. Daqui por diante você é uma nova criatura. E o apóstolo Paulo, ele fala isso na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, se não me falha a memória. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, daqui para frente tudo se fez novo, irmãos. Sou nova criatura, você é a nova criatura, irmão. E quem é nova criatura, irmãos, sabe que o evangelho é poder de Deus. Queira o adversário ou não queira, queira o nosso ciclo de amizade, o ciclo familiar, lá quem seja, não importa. O que importa é que nós fomos alcançados, né? O Senhor está fazendo, ainda está fazendo, não digo que acabou a obra, ainda está fazendo uma obra na nossa vida. Porque, irmãos, para onde nós iremos? Aquele ou aquela, seja quem for, que não reconhecer o poder de Deus, irmãos, não é digno de entrar lá. Então, irmãos, se você reconhece o poder de Deus, continue servindo a Deus, continua glorificando a Deus, continua obedecendo a Deus, fazendo a sua vontade, e sempre
reconhecendo que o poder pertence a Deus. Mas a Bíblia também recomenda, além de nós sabermos e reconhecermos que o poder é de Deus, a Bíblia diz: obedecei os vossos pastores. Se eles estão aqui, é para nos ensinar, é para nos apacentar, é para nos orientar, e eles têm um comprometimento de acordo com o poder de Deus, é conduzir o rebanho a estar lá, até porque naquele dia eles vão prestar conta do rebanho. Então, irmãos, não só obedeça, claro, obedeça os seus pastores, mas uma coisa, irmãos, ore por eles, porque os nossos líderes estão carentes das nossas orações. Não que eles estejam passando por dificuldade, mas vamos orar, irmãos, porque pastor não é só o nome. Por trás desse cargo eclesiástico existe um homem que tem coração, que tem sentimento, que sente dor, que sente, a necessidade de ser revestido também das orações dos santos. Então ore pelo teu pastor, ore pelo teu irmão, irmãos, e vamos sempre reconhecer que o poder pertence a Deus. E se o poder pertence a Deus, vamos obedecer, vamos ser fiel até ao dia da nossa morte ou até o arrebatamento da igreja do Senhor. Mas reconheça que o poder é dele. E assim eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Quantos estão alegres por esta boa palavra? Diga glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, meus amados irmãos. Estamos agradecidos a Deus. Que Deus continue abençoando o seu servo grandemente. Aleluia. Meus amados irmãos, vamos orar, dar o término ao nosso trabalho. Eu peço oração lá pela nossa localidade, ali pelaquela região do Complexo do Alemão, Fazendinha, ali onde o pastor Samuel mora, que as coisas estão muito esquisitas ali para aquela região. Só Deus para guardar o povo de Deus e guardar aquela localidade. Só o Senhor. Aleluia. Oramos ao Senhor nesta noite. Quantos mais carecem das orações? Aleluia. Amado e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos agradecidos a Ti, ó Deus, por esta muito bela reunião, pela Tua palavra aplicada aos nossos corações desta noite, Senhor, que, ó Pai, venhamos estar na torre de vigia, ó Deus, muitas das vezes, ó Pai, muitos enganadores, ó Pai, está aí em nosso meio querendo enganar, mas que Tu venha ungir os nossos olhos, as nossas mentes, ó Senhor, para que nós venhamos ver, ó Pai, que esta pessoa, este homem, não vem da Tua parte, Senhor, mas são enganadores vestidos, ó Pai, de ovelhas que estão implantadas em nosso meio, ó Pai, que Tu venha guardar a cada um de nós, ó Deus, ó Pai, agora Tu nos leva em paz e segurança, nos dando uma noite de paz, uma noite de bênção, um sono repousador, meu Senhor, ó Pai, é isso que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e para sempre. A igreja diz: amém.